Levanta a tua Bíblia bem alta, aproveitando a Kit, vamos dizer aqui: essa é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais serei o mesmo. Amém. Hoje eu quero falar com você sobre espírito independente. Essa é uma palavra que durante a campanha eu fiquei percebendo os homens que eles citavam na palavra de Deus e como eles citavam, a maneira como esses homens se submetiam e aceitavam direcionamentos de Deus para a sua vida. E quero falar sobre esse sentimento que a gente vê hoje na igreja, onde as pessoas se sentem extremamente independentes. Olha comigo aqui, 1 Samuel capítulo 15. Nós vamos ler alguns versículos, depois você mantém a sua Bíblia aberta, que o horário já está avançado e o capítulo é longo. Diz assim: Samuel disse a Saul: eu sou aquele quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então convocou Saul os homens, os reuniu em Telaim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos queneus: retire-se, saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua junto com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas, quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas, e Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois fora para Gilgal. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor te abençoe, eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então, que balido de ovelhas é esse que ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas, eles pouparam os melhores das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: fique quieto, eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: dize-me. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel, e enviou numa missão ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, melhor do que estavam consagrados a Deus, para destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra?
A obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor, as instruções que tu me deste, tive medo dos soldados e os atendi. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado, volta comigo para que eu adore ao Senhor. Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor, o Senhor rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou a barra do manto dele, e o manto se rasgou. E Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel, e o entregou a alguém que é melhor que você. Aquele que é a glória de Israel não mente, nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Até aqui, queridos, vamos orar? Senhor, que a Tua palavra venha direto ao nosso coração agora. Em nome de Jesus, que o Senhor venha, Senhor, quebrar barreiras hoje, impedimentos. Meu desejo, meu coração, é que todos aqui que estão hoje possam ser abençoados pela Tua palavra em nome de Jesus. Que não haja ninguém nesse lugar hoje que possa sair daqui sem ser tocado pela Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Essa semana eu estava vendo o comentário do Max Geringer, sabe o Max Geringer? Eu gosto dos comentários dele da CBN, e ele falava assim, uma jovem escreveu para eles assim: eu quero fazer uma pergunta, mais ou menos assim, eu sou uma pessoa que no meu trabalho eu falo tudo que eu não gosto, eu digo. E quando eu não gosto, eu reclamo. E eu queria perguntar para você se está certo o que eu estou fazendo, eu deveria ficar quieto. Ele deu uma resposta que eu achei interessante. Ele disse assim: se você reclama de tudo que você não gosta, provavelmente você é aquela pessoa que a cada 5 minutos tem uma reclamação, provavelmente as pessoas não gostam muito de estar perto de você. Agora, se você é uma pessoa também que nunca fala nada e nunca reclama de nada, provavelmente você vai ser um daqueles funcionários bonzinhos que sempre aceita a opinião do outro. E no final ele disse assim, mais ou menos isso: o certo é você saber o que você realmente deve reclamar e pedir, e não ficar o tempo todo importunando as pessoas. E aquela frase veio no meu coração e veio pensando assim: hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas têm um certo desejo, um certo espírito independente, elas não querem se submeter a nada, elas não querem estar de acordo com ninguém, elas são mais ou menos assim: se há governo, eu sou contra, se há uma opinião boa, e ainda que a opinião seja boa, ela quer discutir o assunto, todo mundo viu que o negócio era certo, mas ela vira e fala: não, eu não concordo, por quê? Porque a ideia não foi dela. Ou você chega e diz assim: olha, vamos ajuntar, vamos nos unir, vamos trabalhar numa mesma visão, no mesmo propósito. Ela vira e diz assim: não, eu estou aqui para espalhar, eu não estou aqui para ajudar. E esse espírito independente, não confunda espírito independente com ser independente. O ser independente é aquele que resolve os seus problemas, que trabalha, que, sabe, se defende, sabe o que fazer. Eu estou falando daquele tipo de pessoa que, quando há uma situação na sua vida, ela não consegue ouvir um bom conselho, ela não consegue ouvir uma boa opinião. Ela acha que, por exemplo, tudo que Deus vai fazer na vida dela tem que ser sozinha. Ela não pode ter uma outra pessoa do lado ajudando. Ela acha que tudo que Deus tem para fazer, toda a promessa que Deus tem para fazer, vai partir da parte dela. Deus não vai usar outras pessoas, ela não vai poder estar em comunhão com ninguém, ela não pode estar unida. Se a gente diz para ela: vamos estar juntos, ela diz: não queremos estar. Ela aceita só o que ela gosta, ela faz só o que ela quer, ela pensa naquilo que ela realmente que é importante para ela, o que é importante, o que não é, não importa, ela não se envolve, ela não ajuda. E esse espírito que eu vejo hoje nas pessoas, para mim, é uma das coisas que tem impedido as pessoas de serem abençoadas. E eu quero dizer para você que nessa noite, a minha palavra é essa: quero quebrar esse espírito de independência e quero declarar que essa igreja é dependente do Senhor Jesus Cristo. A nossa bênção, a nossa vitória, não está, querido, como disse o Arruda essa semana, ou todos os pregadores, na nossa força. A nossa vitória está na dependência de Deus.
Acho interessante que quando você olha a vida de Saul, Saul tem esse espírito. As coisas aconteceram fácil para Saul, bem diferente de Davi. Saul foi escolhido porque ele era o mais bonitão, era o mais alto, não é assim? Não teve guerra. Conhece a história de Saul? Ele vai parar direto no trono. Não teve esse negócio de caverna, que nem Davi. Não teve esse negócio de... Foi eleito. Todo mundo olhou, esse camarada tem cara de rei. Pensou? Fácil assim. Ele era meio medroso. Diz a palavra de Deus que ele se escondeu na hora que era para ser ungido rei. Ficou com medo. Mas aí Samuel falou, cadê o Saul? Saul está escondido. E foram buscar. Está aqui o Saul. Ah, esse camarada é bonito, é alto. Esse camarada tem cara de rei de Israel. E ele começou então a reinar. E é interessante que ele vai vivendo um certo sucesso, uma certa vitória. E aqui a Bíblia conta para nós que ele vive uma vitória, ele vai e consegue destruir, e ele consegue viver, por exemplo, um momento de guerra, onde tudo estava na mão dele, tudo estava fácil para ele, tudo estava acontecendo para ele. E não fazia sentido nenhum a ordem de Deus, porque a ordem de Deus era que pegasse um despojo. Não faz sentido. O que um soldado ganhava na guerra? O despojo. E a ordem de Deus é que ele pegasse aquele despojo e ele destruísse tudo, não sobrasse nada. Mas como estava tudo bem, estava tudo indo certo, estava tudo acontecendo, ele começou a achar que ele podia dar um jeito. Dá um jeito com Deus, dá um jeito com as pessoas, dá um jeito com o profeta, dá um jeito com o exército, e ele ia fazendo então o quê? Aquela concessão. Sabe aquele jeito, aquela forma que você vai assim tentando resolver de um lado, e vai tentando agradar o outro do outro lado, e vai tentando fazer as coisas, até que fica parecendo um jogo de xadrez. A gente mata um pedaço que é ruim, mas traz o bom para os nossos soldados. Aí quando ele chegar, a gente fala para o profeta que era um culto que a gente ia fazer, ele tinha pensado no culto, era o culto, né? Está tudo certo, eu vou dando um jeito aqui, vou dando um jeito ali, e de repente você fala, e como é que está a vida de Saul? Está indo bem, ele está ganhando, ele está fazendo, ele está acontecendo, ele está conseguindo despojos, ele está tomando terras, mas Deus não estava mais acompanhando a vida dele, porque Deus não está nesse espírito independente que o homem gosta de ter. Deus está no coração que depende dele. E eu quero profetizar na tua vida, querido, que você depende de Deus na sua vida. Ainda quando não faz sentido, ainda quando Deus pede a você algo que parece para você que não é lógico, ainda quando você ouve da voz de Deus que você precisa ajudar o mais fraco, ao invés de ficar do lado do mais forte, mas Deus tem um projeto na tua vida, ainda quando Deus fala para você, por exemplo, no meio de uma campanha que nós temos que levantar água e mandar para Itaoca, nós estamos embaixo da vontade, da autoridade de Deus, e nos submetemos a essa autoridade em nome de Jesus. Agora, muitos jovens, às vezes não se atentam, e muita gente acostumou com esse jeito de dar um nó em Deus. Você já tentou dar um nó em Deus? É mais ou menos assim, você sabe que Deus está lhe dando uma direção, você sabe que Deus está falando com você, mas você tem medo. Você não aceita, você não se submete. Você se entrega, mas não se entrega totalmente. Hoje eu quero desafiar você a começar, após essa campanha, a viver uma entrega absoluta da vontade de Deus. Sabe o que eu acho interessante nesse texto? É que Saul não deixa de ser rei, ele não para de ser rei agora, vai demorar anos ainda. Davi é um menino. Ele ainda nem foi ungido rei, ainda vai vencer Golias, vai passar uma série de situações, mas a glória de Deus tinha sido retirada. Saul ainda vai ter outras vitórias, ainda vai ser rei. E há uma coisa que eu quero colocar diante de Deus nessa campanha. Deus vai abençoar as nossas vidas. Eu tomei posse dessa palavra. Quantos tomaram? Mas nós temos um espírito dependente do Senhor. Porque quem tem espírito independente,
não consegue manter a bênção de Deus na sua mão. Passa rápido. Começa a voar. Sabe, Deus falou muito comigo. Às vezes teu pai está dando um conselho para você, e você sabe que é um conselho bom, que é de Deus, mas só porque foi seu pai você não aceita. Às vezes Deus está falando com você na palavra, mas não era o tipo de pessoa que você está acostumado a ouvir, ou não foi do jeito que você queria, e você acha que vai dar um jeito. E aí as coisas começam a parar no mundo espiritual. É tão interessante que quando a gente olha para a vida de Saul, a gente percebe que nesse capítulo aqui ele comete tantas coisas, tantos erros, tantas coisas que ele não deveria fazer. Ele começa a construir um altar para si mesmo. Ele começa a fazer, por exemplo, um monumento a Saul. Sabe o que eu creio? Que Deus está abençoando as nossas vidas e vai continuar abençoando, mas não para construir monumentos a nós mesmos, mas para fazer a obra dEle e a vontade dEle. Se você espera que Deus te abençoe, eu até falei para Deus, Deus, por que sobrou essa para mim? Podia ter dado para os outros, né? Mas essa palavra foi que Deus me deu. Deus vai abençoar a sua vida, querido. Vai abençoar a minha vida e já tem abençoado. Mas Deus não está no negócio de construir monumentos a nós mesmos. Deus está no negócio de construir a glória dEle e espalhar a glória pela face da terra. E você precisa ter sabedoria, você precisa ter entendimento para segurar a bênção de Deus na tua vida. Chega de Deus abençoar e você perder, e abençoa e você perde, e retrocede, e vai, e começa e não termina, e entra, e Deus entra com uma palavra poderosa, e tem misericórdia, e você cai. Chega, meu irmão, é tempo de você dizer, eu tenho um coração que se submete à autoridade de Deus, usa a minha vida, guia a minha vida, fala comigo, Senhor, eu estou ouvindo o Espírito Santo falar comigo, eu sou sensível a tua voz. Porque você já viu que engraçado? Eu não sei se você vai concordar com o que eu vou dizer agora, mas é muito sério o que eu vou falar. Uma coisinha que acontece na vida da gente, você já está te achando, né? Você já percebeu isso como acontece? Eu aprendi isso, querido. Às vezes uma bençãozinha pequenininha, e você já se sente o melhor, maior, constrói um monumento a você. Eu quero viver bênçãos grandes na minha vida. Quantos querem viver bênçãos grandes? Mas se uma bênçãozinha pequenininha já está me deixando balançado, já estou achando que eu posso fazer obrigado, já estou achando que eu posso fazer um monumento a mim mesmo, já estou achando que eu posso falar, eu sou, como é que eu vou viver os grandes milagres e as grandes bênçãos de Deus? Deus vai derramar isso sobre aquele que olha para a sua vida e fala assim, Senhor, eu preciso de Ti. Esse texto fala que Davi foi escolhido no lugar de Saul, porque ele era alguém que Deus poderia derramar a glória dele. Quantos aqui desejam ser como Davi, alguém que pode receber da glória de Deus na sua vida, em nome de Jesus? Esse espírito independente é tão interessante que a pessoa só vai no culto que ela quer, ela só frequenta a palavra que ela gosta, ela só ouve o ministro de louvor da igreja que ela prefere. Querido, nós somos um corpo, há dons espalhados aqui. Deus fala pelo pastor Klaus, Deus fala pelos outros pastores da igreja. Quantos creem que eu estou dizendo em nome de Jesus? Nós não somos, querido, independentes, onde você diz assim, seleciona, nós somos um corpo que está dizendo, Deus, fala conosco, o que o Senhor tem para essa igreja esse ano, nós queremos viver, nós nos humilhamos, meu desejo do meu coração é descer na presença de Deus nesses dias, e dizer, Senhor, faz a Tua vontade, se é para lá é lá, se é para cá é aqui, se tem bons conselhos, quero ouvir, Senhor, eu quero fazer o que Te agrada, ainda que eu não goste, porque eu sei que o que Te agrada é bênção para a minha vida, quero viver a bênção. Se Deus está falando com você, querido, e Deus tem falado esses dias com você, toma posse dessa palavra e não fica julgando quem falou, o que disse, recebeu de Deus, age, meu irmão, na direção que Deus está falando com você. Chega de ficar só, vou ou não vou, recebo ou não recebo, Deus está chamando você.
Deus tem um propósito na tua vida. Chega, meu irmão, de uma hora você está e não está. Ah, mas eu tenho que fazer, eu tenho que ser feliz. É tempo de Deus derramar o Espírito dele sobre você, como derramou sobre Davi, e transformar você num instrumento poderoso da mão de Deus. Não fica tentando agradar todo mundo, não fica tentando convencer todo mundo, ser legal com todo mundo. Seja agora instrumento de Deus, da parte dele para essas pessoas. Você pode dizer glória a Deus por isso? Aleluia! Porque enquanto você quer ser legal com os outros, você está deixando de fazer aquilo que Deus está mandando você fazer. Você é legal com todo mundo está feliz com você, todo mundo acha você o máximo, todo mundo acha que você é a pessoa melhor para estar do lado, e Deus está dizendo para você: ei, eu quero transformar você no meu instrumento vivo, quero fazer você cheio da minha glória. E às vezes, infelizmente, escute o que eu vou dizer, porque é verdade. Às vezes, infelizmente, para receber isso de Deus, você vai ter que frustrar algumas pessoas. Não vai fazer sentido nenhum. As pessoas vão dizer: mas por que você está fazendo um negócio desse, acabando com todo esse despojo? Olha aqui, é o nosso salário. E você vai dizer: importa mais agradar a Deus do que aos homens. Eu quero viver sucesso? Quero. Quero ver promessa de Deus? Quero. Quero ver milagre? Quantos querem ver milagre? Todo mundo quer. A gente quer viver momentos tremendos onde Deus opera? Queremos. E o caminho para viver isso é a obediência. Deus fala no meu coração que tem gente aqui, querido, que Ele quer quebrantar hoje. Ele quer derramar um espírito de quebrantamento, de dizer: Deus está aqui, olha a minha vida, o meu ministério, a minha chamada, aquilo que o Senhor tem para mim. Senhor, essas vidas que estão ao meu redor. Senhor, eu sinto a Tua presença, eu falo e o Senhor me ouve. Eu ouço a Tua voz, mas eu às vezes não consigo te obedecer. É tempo de obedecer à voz de Deus. Tem gente que acha que Deus é como se fosse um amigo, né, de escola. Deus é um amigo, mas de escola. Amigo de escola é mais ou menos assim: você fala um pouquinho, ele fala um pouquinho. Valeu, foi bom te ver. Tamo junto. Depois a gente se vê, né? Legal. Querido, Deus não é o seu amigo de escola. Ele é o seu Senhor, o dono da tua vida. Entrega a Ele, entrega teu caminho ao Senhor. Confia no Senhor. Deixa Ele te exaltar. Eu me lembro que quando Deus me chamou para pastorear, e Deus me chamou para pastorear aqui, nessa igreja, nesse lugar, eu olhava os pastores de São Paulo, aqueles que eu conhecia, e eu dizia assim: Deus, esse caminho que o Senhor está me dando é um caminho muito árduo, muito difícil. Eu vou ficar, né? Era muito mais fácil aceitar estar numa outra igreja que já tinha começado. E foram 20 anos de luta, irmãos. Não foi fácil. Mas eu aprendi nesses 20 anos uma grande lição. Faz o que Deus está chamando você para fazer, ainda que pareça um caminho mais difícil. Às vezes você acha que se você se unir com aquela pessoa, vai ser mais rápido o teu sucesso. E Deus está falando no meu coração e no seu, que Ele quer que você não tenha uma aliança com essa pessoa, então não tenha. Ainda não fica tentando dar jeito no teu sucesso. Entrega teu sucesso na mão de Deus. Sabe como é que é ficar dando jeito? Você entende esse mistério que eu estou querendo dizer? Fazendo jogada, fazendo amarração. Confia, querido. Deus falou que vai fazer, vai cumprir a promessa dele na sua vida, em nome de Jesus. Saul já tinha recebido tudo de bandeja. Saul tinha recebido tudo de graça. Eu quando olho para Saul, eu falo assim: mas por que Saul não teve 1/3 dos problemas de Davi? Saul não teve que lutar com o gigante, ele ficou lá encolhido na tenda. Verdade? Ele já era rei, ele ficou lá. Ele não teve que ficar em caverna, não foi perseguido por o rei de Israel, não foi, ficou com uma escória da sociedade, não fez nada disso. Já foi direto para o palácio, tudo bonito, lindo. Mas quem você quer ser?
Saul, com esse espírito independente que depois não levou a lugar nenhum? Ou você quer ser como Davi, que se prostrou, se humilhou, lutou, mas venceu e foi um homem segundo o coração de Deus? Hoje é dia de você fazer uma entrega na tua vida. Uma entrega diz assim: Senhor, eu entrego os meus planos, eu entrego os meus sonhos, faz de mim o que o Senhor quiser. E eu vou lançar uma palavra aqui para você pensar. Deus chama você. E Ele não vai chamar você, aliás, Ele não chama só pessoas. Eu acho tão interessante. Deus me chamou para entregar a chave de São Paulo na minha mão. Deus me chamou para entregar a chave do Brasil. Mas eu nunca escuto ninguém dizer assim: Deus me chamou para pastorear um grupo de 50 pessoas. E se Deus chamasse você? Se você é fiel no pouco, sobre muito o Senhor te coloca. Você entende esse mistério? Às vezes a gente coloca uma coisa tão grande diante de Deus, e sabe o que eu quero, querido? Eu quero, desejo, é fazer a vontade de Deus. E se a vontade de Deus é para eu pastorear, então eu quero pastorear. Se a vontade de Deus é para a gente levantar um clamor e orar, então a gente quer levantar um clamor e orar. Ser fiel naquilo que Deus tem colocado na nossa mão. Acho que incrível que Saul, ele tenta dar um jeito no Samuel, ele fala assim: sabe o que é, Samuel, eu fiz tudo o que você mandou, eu te obedeci em tudo, e ele queria enganar, ele queria dizer que ele estava dando um jeito, que ele conseguiu fazer, que a vitória foi grande. Querido amado, eu não estou discutindo vitória, não estou discutindo projeto, não estou discutindo sucesso, porque o sucesso é muito diferente para Deus do que é para o homem, mas eu estou discutindo hoje se essa igreja, Deus está levantando pelo menos 30 pessoas que estão dizendo assim: Deus, faz da minha vida o que o Senhor quiser. Abro mão dos meus planos, abro mão dos meus sonhos, abro mão de mim mesmo para ser o que o Senhor quer que eu seja. Abro mão do sucesso, da vaidade, dos status, para cuidar daquilo que o Senhor está colocando na minha mão. Quero ser fiel ao Senhor naquilo que o Senhor coloca na minha mão, porque o Senhor é maior que tudo na minha vida. O Senhor é maior que tudo. Hoje me convidaram para pregar e falar assim: olha, vai pregar você, esse pastor e esse pastor. Eu achei incrível isso, porque eu voltei no tempo. Há 20 anos atrás, um desses pastores disseram assim para mim, que vai pregar comigo. Disseram: quando eu comecei essa obra, você não vai ter o que comer. Hoje aconteceu isso. 20 anos depois, nós vamos pregar junto. Se tiver 30 pessoas hoje aqui dizendo assim: Deus, 40, está aqui a minha vida. Chega de ser independente, chega de dar jeito, chega de ficar convencendo. Não, daqui a pouco eu me acerto com Deus, agora eu me acerto com a minha esposa. Chega na tua esposa, irmão, escuta. Você que tem vontade mesmo, fala: mulher, é o seguinte. Não fala assim que você apanha. Fala: amorzinho, Deus está queimando aqui dentro, e para eu continuar nessa visão que Deus está me dando, eu preciso de você. Vem comigo. E eu tenho certeza que ela vai dizer: estou com você, estou dentro nessa. Sabe, às vezes a gente acha que a gente vai conseguir dar esse jeito, mas Deus está falando no meu coração que é tempo da gente obedecer à voz do Espírito Santo de Deus. Eu estou ouvindo Deus falar aqui esse tempo todo que Deus vai fazer coisa extraordinária, que Deus vai fazer essa igreja crescer, que Deus vai fazer essa igreja prosperar, mas eu tenho certeza, faz tempo que eu escuto, não foi nessa campanha não, já faz umas 3 campanhas, 3 cultos, mas eu tenho certeza que você não entendeu que é você, a igreja. Você entendeu esse mistério ou não? Deus está falando que você vai ser um instrumento dele.
Quando você está ouvindo Deus falar que a igreja vai prosperar, que a igreja vai crescer, que Deus vai enriquecer, que Deus vai abençoar, eu creio em tudo isso. Mas eu tenho certeza que você não entendeu que é você que vai abrir sua mão e vai receber, mas não com o espírito de Saul, independente, mas com o espírito de Davi, diz assim: Deus usa a minha vida. Eu olho para esses homens que foram usados por Deus, sendo provados nesse espírito de dependência de Deus, como foi dito aqui. Aliás, foi difícil achar um texto, um exemplo na Bíblia que ninguém citou nesses 4 dias. Mas como foi dito, Gideão, um exército enorme, reduz para 300, faz sentido? Não faz. Mas ele tinha um espírito de dependência de Deus, e Deus deu a vitória para ele. Talvez não faça sentido você cortar um relacionamento. Talvez não faça sentido você pedir perdão, porque você acha que não foi você que errou. Talvez não faça sentido você mudar uma atitude porque você acha normal. Mas eu não estou falando do que faz sentido. Eu estou falando de ter um espírito de dependência de Deus, e dizer assim: Senhor, é com 300 que eu tenho que enfrentar essa batalha, eu vou enfrentar essa batalha com 300. Você recebe essa palavra, querido? Você recebe isso em nome de Jesus? Eu olho, por exemplo, para a vida dos homens de Deus, e vejo, por exemplo, Moisés com esse espírito de independência, descendo e querendo ser o rei e libertador do Egito, e dá tudo errado. E depois de 40 anos no deserto, Deus vai tirando isso da vida dele, vai tirando esse espírito e vai transformando ele em um homem independente de Deus, um homem manso, um homem independente, e aí ele está pronto para receber o milagre e as promessas de Deus. Você quer estar pronto para receber os milagres, as promessas de Deus, querido? Quantos aqui querem estar pronto para receber os milagres, as promessas de Deus? A forma de receber, quantos aqui desejam? A forma de receber, querido, não é fazendo quando Moisés vem aqui, chegou, tem uma promessa, mas é dizer: olha, eu não sei nem quem o Senhor é, mostra para mim quem o Senhor é, o que eu vou falar na frente do faraó? E aí você depende de Deus, querido, depende de Deus. Eu olho para esses homens, por exemplo, como Davi, que foi falado aqui, como Josué e Calebe. Josué e Calebe, a gente sabe a história dos espias, e eles voltam dizendo que eles não podiam tomar a terra, e uma coisa que ninguém falou, eu fiquei isso no meu coração, é que dizem os mestres de Israel, os rabinos, que o motivo desses homens não quererem tomar a terra, é porque eles iam ter que trabalhar, eles vão ter que plantar, colher, eles estavam acostumados a comer maná, cordoniza, não ter que fazer roupa, não precisava fazer nada. E quando eles chegam lá, eles falam assim: olha, a terra é boa, mas tem gigante, e eles sabem tudo sobre a terra, eles dominam a terra. E a gente não sabe nada da terra, vamos ficar quietinho que Deus vai mandar. E eles preferiram ficar no deserto, do que ir para cima e conquistar o que Deus estava dando. Sabe o que vem no meu coração sobre isso? É que às vezes, esse espírito de independência fica deixando a gente num deserto. Mas eu quero, como disse aqui o bispo, ter um espírito diferente, um espírito que estava sobre Calebe, que diz assim: se o Senhor dissesse que vai dar, Ele vai dar, e eu confio nele, e eu vou nessa direção. Pessoas acostumam na igreja a ter esse espírito dependente. Eu vou no culto que eu quero, eu ouço a pregação que eu gosto. Quantos estão entendendo essa mensagem que eu estou ministrando? Levante a mão. Eu dou um jeito no meu trabalho, e dou um jeito no meu ministério na igreja, não é? Fico tentando organizar isso. Tenho vitórias como Saul teve, mas não consigo viver a unção de Deus na minha vida. Eu quero viver a unção de Deus na minha vida. Quantos querem viver essa unção de Deus na sua vida, em nome de Jesus? E aí você se compara com sucesso, a pessoa fala assim: não, mas pastor, o senhor está falando isso, mas tudo que eu estou fazendo, tudo que está acontecendo, eu estou detonando. Lá fora o senhor não sabe, minha vida está maravilhosa. Eu sei, eu não duvido. Não duvido. Mas eu estou perguntando para você, se dentro do seu coração, você tem um amor por Deus tão grande, que você abre mão de tudo, e diz: Deus, eu estou disposto a entregar tudo nas tuas mãos, meu sucesso, meus sonhos, meus desejos, faz do teu jeito, porque quando eu desço, quando eu sou humilhado,
aí eu sou exaltado, diz a palavra de Deus. A unção de Saul passou. Diz a palavra de Deus que ele perdeu. E perdeu por quê? Primeiro, ele não quis colocar tudo sobre o altar da obediência a Deus. Ele preferiu separar e dizer, bom, esse negócio gostoso aqui a gente deixa para nós. Esse negócio que é lixo aqui a gente obedece. Perde essa comunhão e essa presença de Deus, aquele que começa a fazer separação, quer entregar uma parte da sua vida, quer entregar uma parte dos seus sonhos, quer entregar uma parte dos seus projetos, quer entregar uma parte da sua vitória. Deus está dizendo assim, eu quero tudo, eu não aceito só uma parte. Difícil isso, né? Segunda lição, perde essa unção, esse poder de Deus, aquele que quer construir memoriais, monumentos para si mesmo, ao invés de construir e fazer memoriais para a glória de Deus. Terceira lição, perde essa unção, aquele que fica lutando com a voz do Senhor em seu coração, para ficar atendendo outras vozes, outros planos, outros pedidos, e essa unção vai embora, porque você divide o seu coração entre a voz de Deus e a voz do Espírito Santo. Por último, perde essa unção, aquele que troca o que crê, aquilo que é obediência, simplesmente por rituais religiosos. Você concorda que você pode estar aqui apenas como um ritual de domingo? Sim ou não? Peguei pesado agora, né? Mas também você pode estar aqui como um ritual de adoração sagrado de quem quer viver e encontrar a presença de Deus. Perde a unção, perde a presença de Deus aquele que vem porque é um ritual de domingo. Mas ganha a presença de Deus aquele que entra e diz assim, Senhor, eu estou aqui para me derramar, para viver a Tua glória. E por último, a última lição para mim desse texto, é que é tempo de nós vivermos arrependimento, e não apenas atender ou fazer sacrifícios a Deus. Eu quero viver o arrependimento de obediência a Deus. Quero terminar dizendo para você só essa palavra, querido. Hoje é dia de você dizer, Senhor, eu estava confortável, eu estava tendo vitória, eu estava tendo sucesso, eu estava tendo resposta, eu estava tendo promessa, mas eu troco tudo isso para me submeter à Tua autoridade em amor. Porque tudo isso passa, mas a Tua presença na minha vida não pode passar. Quando a gente então entrega na mão de Deus nosso sucesso, nossos planos, nossos sonhos, aí Ele começa a acontecer na nossa vida. Enquanto você fica tentando, lutando contra isso, você não recebe. Eu quero viver tudo aquilo que Deus prometeu e tem prometido, mas eu não quero viver construindo altar para nós mesmos, mas construindo altar para a glória de Deus. Você recebe essa palavra hoje em nome de Jesus?